Marcharemos no sul e no norte. Ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter, pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter, pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Este é o Apocalipse de Jesus segundo São João, no seu capítulo 18. Vamos hoje focalizar os versículos 15 a 19. Os mercadores dessas coisas que com elas enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora só foram arrasadas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo o fumo do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade pode ser semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora só foi arrasada. É um retrato perfeito que o profeta nos dá, debaixo da inspiração direta de Jesus. É assim como a vida das mariposas, das moças de boate, que se desnudam para tirar fotografia, que fazem striptease. No princípio tudo é tão bom, uma freguesia dando dinheiro, dando joias, dando vestidos, dando apartamentos, dando automóveis. Mas o tempo não marcha em vão. O corpo envelhece, ele se gasta como um sapato, como um chapéu,
dia, ninguém mais vai querer olhar aquela mariposa. E aí é sua queda final. Tantos dramas já viu assim, nossa LBD. Tantas mulheres decadentes, mas que procuraram a decadência com suas próprias mãos, usando seu próprio livre-arbítrio. É melhor ser mãe, suportar a vida difícil de dona de casa, de mãe de família, mas mulher assim nunca estará só. Jamais Deus a abandonará à sua sorte. Toda a alegria da vida está na maternidade, está no amor aos filhos, no amor ao companheiro e no amor à humanidade, no amor àqueles que também precisam de nós. A queda de Babilônia é bem o retrato da queda de toda a mariposa, coitada das mariposas deste mundo. E as emoções dos ímpios, dos aproveitadores, que exploravam Babilônia como exploram as mariposas. O amigo ouvinte pode imaginar facilmente a causa dessa voz universal de choro que o Apocalipse nos revela. Aios e lamentações. Imagine a praga das chagas empolgando os homens, os rios convertidos em sangue, o mar como o sangue de um morto, o sol abrasando os homens com fogo, seu tráfico aniquilado. Prata e ouro, agora incapazes de os libertar, porque aqui, no céu, não circula a moeda dos homens. Então não há que admirar das suas exclamações de angústia, de pavor, que pilotos e marinheiros se unam na lamentação geral. Muito diferente é a emoção que hão de sentir os santos, como vemos pelo seguinte testemunho, neste mesmo capítulo 18 do Apocalipse, versículos 20 a 24. Alegra-se sobre ela, ó céu, e alegrai-vos vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será encontrada jamais. Em ti não se ouvirá mais a voz de artistas, e de músicos, e de flautistas, e trompeteiros. Nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti. Ruído de mó, em ti não se ouvirá mais. E luz de candeia não mais há de luzir em ti. E voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Nela se achou o sangue dos profetas, dos santos, e todos aqueles que foram mortos na terra por Cristo Jesus. Depois das emoções dos perversos ímpios, as emoções dos alegres, dos justos, integrados no novo mandamento. Os apóstolos e profetas são chamados aqui a se alegrarem pela destruição da grande Babilônia, porque com essa destruição
é que eles hão de ser libertos do poder da morte e da sepultura pela primeira ressurreição. Como grande mó, Babilônia cai para não mais se levantar. As várias artes e artifícios que têm sido empregados em seu meio e têm ministrado aos seus desejos, aos seus apetites, não hão de ser mais traficados. A música pomposa que tem sido empregada em um culto imponente, mas formal, vazio, sem vida, emudece para todo sempre. As cenas de festa, de alegria, quando o noivo e a noiva são levados perante o altar, não serão mais testemunhadas. E aqui, o profeta, em nome de Jesus, fala em feitiçaria. Constituem seu crime principal. A feitiçaria é uma prática que está compreendida no baixo espiritismo, na quimbanda, dentro do pensamento involuído das almas mesquinhas, roídas pela inveja, corroídas pela ambição. Temos que ser justos, não estamos dando aqui nenhum apocalipse sectário, não é católico, não é protestante, não é espírita, não é umbandista, não é judaico. E Babilônia vem a ser a igreja mundana universal, a igreja elegante, ou então leviana, sem vergonha, descarada, a religião de boate, de desfile. Daí, resvalar na feitiçaria. A feitiçaria está em todas as religiões, na parte podre de cada religião. Não é uma coisa curiosa? Tanta gente que vai a certos lugares, olha, eu quero um trabalho aí para tirar aquele homem do meu caminho, porque eu quero a mulher dele. Bom, o senhor despacha aí um negócio para levar a firma do meu rival à falência, eu preciso prosperar. Quanto custa? Bem, eu quero ser promovido. Dá um jeitinho aí pro meu chefe me promover. Quanto é? Toma cá e toma lá. Toma lá, tá cá. Tudo isso é feitiçaria. Mas não é preciso ir a terreiro nenhum de quimbanda. Basta colocar esse pensamento destrutivo na sua própria mente. Jesus dizia, o homem que olha uma mulher cobiçando-a no seu coração, já adulterou com ela diante de Deus. Basta pensar para cometer o adultério. Assim é na macumba, no mau sentido, para destruir, que a umbanda verdadeira é uma coisa celestial. Pouca gente no mundo conhece o evangelho da umbanda. É uma coisa séria. Para e passo a codificação de Allan Kardec, é o seu complemento. Mas o que se vê a cada passo é a feitiçaria, a bruxaria, o pensamento malvado, o pensamento perverso. Isso tem que ser castigado no dia do grande Deus. Então Jesus diz através de João, suas feitiçarias serão condenadas. Faz parte da grande Babilônia. E nela se achou o sangue de todos os que foram mortos na terra, pelo testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui se conclui que Babilônia existiu sempre, desde a introdução da falsa religião no mundo. Nela se tem encontrado em todos os tempos oposição à obra de Deus, perseguição ao povo de Deus, que não é mais o povo de Israel. O Israel aqui é um sentido simbólico, é toda a humanidade cristã.
toda a humanidade de Deus através do Cristo e do Espírito de verdade. Pois em verdade eu lhes digo que a maior parte do povo de Deus está hoje neste país chamado Brasil. Aqui se revelou o novo mandamento do Senhor da Terra. Por isso o Brasil vai ser colocado na vanguarda do mundo. Não pelo poder dos homens ignorantes que nem sabem o que é Apocalipse. Pensam que Jesus está longe, está indiferente. Pelo poder do próprio Cristo, que governa o seu planeta, e dele dará contas ao grande Deus, ao Deus total, o supremo arquiteto do universo. Nós já estamos a um passo do fim. É a última geração, aquela de que há 2000 anos falou Jesus. Em verdade, eu vos digo que esta geração não sairá da terra sem que todas estas coisas se cumpram. Vocês entenderam bem? Toda aquela gente que estava lá está de novo aqui. Está no planeta reencarnando e apanhando, até se purificar. Os crucificadores estão aí reencarnando e apanhando, até se purificarem. Esta é a lei. Em verdade eu vos digo, esta geração não sairá da terra sem que estas coisas se cumpram. Não sou eu que estou dizendo isto, é nosso Senhor e Mestre Jesus. É o Cristo do planeta Terra, porque cada mundo, cada planeta tem o seu Cristo próprio. Mas este é Jesus, o nosso Cristo planetário. E agora estamos a um passo do fim. Jesus está voltando. E na verdade, já veio aqui muitas vezes em forma invisível. Só ouviram aqueles que estão integrados nele, que não brincam com as coisas de Deus. Mas de forma visível, ele virá para que todos o vejam, principalmente aqueles que o trespassaram. Quem o diz? O próprio Jesus, pela mediunidade estupenda de João, o discípulo amado e agora profeta, vidente e psicógrafo. A RBV está fazendo o trabalho mais importante do Brasil. O governo brasileiro devia dizer: Zaru, quanto custa esse trabalho de alertamento das multidões no Brasil? Porque o governo vai financiar isto. Você está fazendo um trabalho pela sua pátria, pelo Brasil. É dever da pátria se empolgar e financiar esse trabalho sui generis que ninguém faz nesse país. Mas o que acontece? É o contrário. Se levantam os traidores, os reacionários, os ignorantes, mão boba e cara de pau. Todos se conluiam e botam seus representantes para fazer perguntas maldosas, campanhas perversas, porque sentem que essa verdade dói. Então é preciso desmoralizar este homem que transmite esta verdade do Cristo de Deus. Não podendo desmoralizar uma doutrina que é do próprio Jesus, traz o selo da eternidade do Cristo de Deus. Então é preciso desmoralizar esse homem que se atreveu a revelar o Apocalipse, a nos desmascarar, a nos pôr assim nus, em pelo, diante das multidões que acreditavam na nossa santidade. Esse é o trabalho da RBV. É o trabalho mais precioso da vida. Está colocando o Brasil na vanguarda do mundo, dando-lhe um papel preponderante no concerto das nações. E quantos estão compreendendo isto? Estão muito preocupados com coisinhas reles, insignificantes, politiquinhas, fofoquinhas, fuxiquinhos. Quando Jesus já vem ali, estamos a um passo da batalha do Armagedon, e eles estão fazendo política, estão fazendo conchavos,
Estão fazendo planos de enriquecimento, mas esquecem o principal, que a maior riqueza é sua alma. No reino de Deus não circulam os bens do mundo. Também estes devem ser usados como salvaguarda. Eu próprio procuro me cercar de segurança para que LBV não sofra. E para que eu possa pregar alto e bom som a mensagem do Mestre e Senhor. Mas não dou valor nenhum aos bens. Não consegue. Que poder temporal pode arrumar? Não pode, não. Nenhum poder temporal. Você vai conquistar a salvação pelas suas próprias obras, pela graça e pela fé. Este é o recado da LBV no término de mais um capítulo do Apocalipse. Exatamente o capítulo 18. Entraremos amanhã no capítulo 19. É o pré-antepenúltimo. Estamos chegando ao fim do Apocalipse. É o livro mais importante da Bíblia Sagrada. Que é o livro das profecias finais. Quem não souber Apocalipse não pode mais dizer que sabe Evangelho. É um impostor e é um charlatão. Este é o complemento natural do Evangelho unificado. Mateus, Marcos, Lucas e João. E não é de João, é de Jesus através de João. Então, se você ama Jesus, respeita Jesus, tem de conhecer o seu Apocalipse. Porque aqui está à disposição das suas últimas vontades. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre.